mensagem de João. Então, visão espiritual. Para a gente chegar nessa visão espiritual, eu vou começar falando, para quem pode acompanhar aí, 2 Reis 8. 2 Reis 8. Desculpa. 2 Reis 6, de 8 até o 18. Mas, primeiro, eu vou só fazer uma introdução para vocês entenderem que eu tenho 2 versículos chaves aqui, que é o 15, 16, 17 e 18. Mas vocês entenderem a história, porque muita gente não tem costume de ler a palavra, como deveria. E nesse tipo de coisa, você vai entender por que o homem de Deus fez essas coisas, por que Deus relata essas coisas da palavra, você entendeu a história. Eu vou contar uma história bem simples para ficar. Quem não tem costume de ler a palavra vai entender bem, de uma forma bem tranquila. O 8, 2 Reis 6, 8. Certa vez, quando o rei da Síria atacava Israel, depois de consultar seus oficiais, ele contou o seu plano, que era armar emboscada em tal lugar. Então, o rei da Síria, inimigo de Israel, queria atacar Israel e contou os planos dele, os oficiais dele, e falou de lugar para fazer uma emboscada. Coisa que o inimigo tem feito sempre na nossa vida. Então, vai falando aí. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: cuidado, quando você passar por tal lugar, porque os arameus, os sírios, armaram a emboscada ali. Então o homem de Deus já teve uma visão e preveniu o rei de Israel: ó, não vai, porque tem uma emboscada lá. O rei de Israel enviou uma mensagem alertando sobre o lugar do qual o homem de Deus tinha falado. Essas coisas aconteciam o tempo todo. Então foi mais uma vez que ele alertou o rei de Israel que havia emboscado em locais que os sírios iam atacar. O rei da Síria ficou furioso. Poxa, não está nada certo. Com tudo isso, chamou seus oficiais e perguntou: o que está passando informações para o rei de Israel? Quem é o espião? Quem é o espião? Quem tem falado dos meus planos, tem frustrado os meus planos, que o rei de Israel sabe tudo que vai acontecer. Então ele achou que no meio dele tinha um espião. No exército dele tinha alguém que estava passando informações. Um dos seus oficiais disse: ninguém, meu Senhor, é Eliseu. Olha aí, eu profetizo para cada um aqui que, como Eliseu, seu nome será conhecido em nações. E estava indo para outra nação. Mas porque ele tinha revelação, tinha visão espiritual, ele era reconhecido em outra nação. Então, quando você anda com a visão de Deus, com a palavra de Deus, você é reconhecido, independente de onde você vive. Amém? Então, lá na outra nação, ele é reconhecido. Eliseu, o profeta de Israel. Então, Israel tem profeta, não tem profeta também. Amém? Ele conta ao rei de Israel tudo que o Senhor diz. Ele relata tudo. Até o que o Senhor fala em segredo no seu quarto. Então, na hora de dormir, no mais profundo local, lá que está, não tem ninguém. Quando ele projeta alguma coisa, ele passa no papel para ele falar com o exército. Isso é revelado no nome de Deus. Como vocês têm uma visão. E Deus revela tudo aí. E o rei ordenou: descubra onde ele está e vou mandar prendê-lo. O rei foi informado de que ele estava em Dotã. Então, tem uma localidade que ele estava. Dotã, na cidade de Israel, onde ele estava lá. E o rei da Síria queria prendê-lo, queria matá-lo, prendê-lo. Mais que depressa, o rei da Síria enviou cavalos, carros e um exército muito bem armado. E eles chegaram ao detalhe, à noite, e cercaram a cidade. Você já parou na sua vida que as piores coisas acontecem à noite? Não é por acaso? Tudo bem que acontece as coisas de dia também, é bizarro, acidente. Mas à noite, quando você está mais, vamos dizer, quando você está mais em silêncio, mais parado, especialmente dentro da sua cabeça,
E se você deixar levar, começa a pesar mais do que é negativo, à noite você se sente revoltado, à noite você se sente solitário, ou vem uma depressão, não sei, mas quando você está mais quieto, à noite vem. E o exército foi à noite, cercou todo o acampamento, toda a casa do profeta à noite. Então vamos lá, os versos agora que eu tenho uma ênfase aqui. E quando o servo, o homem de Deus, havia se levantado cedo e saído, eis que o exército cercava a cidade. Quer dizer, chegou a noite, quando levantou cedo já estava lá. O problema já estava. Cercado com tantos cavalos quanto carruagens. E o servo disse, como você disse várias vezes na sua vida, eu acredito: ai, meu mestre. Da outra versão aqui: ah, meu Senhor, o que vamos fazer? Ah, meu mestre, o que faremos? E aí? O problema está lá. Ele mudou, abriu a porta e viu o problema. Gritou. O que eu falei mais aqui embaixo, eu creio que ele falou assim: estou perdido, vou morrer. Cavalo, todo mundo contra a gente, o exército inteiro contra 2 homens. Estou morto. Acho que quase todo mundo pensa aí. Pensa no seu problema, não como ele, mas como alguém que vem contra você, que você não tem jeito. Sadia é impagável. Esse câncer não tem cura. Seja o que for, você está falando com Deus que é impossível. Ai, por que ele fez? Ele foi procurar o mestre dele, que ele sabia que era o nome de Deus. Então, quando vem um problema na tua vida, o que você procura? O que procura? Você pode procurar a minha pastora, qualquer outro homem de Deus, qualquer pessoa que tenha o Senhor para orar por você. Mas hoje uma diferença, naquele tempo ele tinha o profeta, você tem o Espírito Santo. Amém. Se você quer procurar homem, não precisa, você tem o Espírito Santo. Procure na palavra, procure o Espírito Santo, que ele vai te aconselhar, que ele vai dar a solução do seu problema. Ele vai resolver o impossível. Então, quando você fala: ai, meu Deus, o que farei? Ai, Senhor, o que farei? É o Espírito Santo que vai te orientar. Ele que dá a solução do seu problema. Ele que tem a solução. Naquele tempo não tinha ele buscou o nome de Deus, porque o mestre dele falava através do nome de Deus para ele. Mas hoje você tem o Espírito Santo. Uma grande diferença que eu acho que está melhor. Porque o próprio Deus fala com você. É diferente. Tinha um intermediário que eu quero dizer. Mas hoje você não precisa de intermediário. Você busca e a solução é. Mas muitas vezes você duvida. Você fala o ai e continua assim: o que farei? Vou aonde? Para onde eu vou? Eu me escolho? Mas aí a resposta veio. E o homem Deus respondeu: não temas. Então a mesma coisa eu falo para você hoje. Seja qual for o seu problema, não temas. Se você buscar o Senhor, não há por que temer. Porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E continua a mesma coisa. Não mudou nada. O que está, quem conserva a Deus, é muito mais poderoso que quem está lá fora para fazer o mal. É muito maior. Quem já ouviu falar um pouquinho, quando fala que o Lúcifer caiu, é simples. Caiu um terço. Precisa fazer conta? Caiu um terço. E os outros 70%? Está do nosso lado. E você tem um Deus que o diabo é adversário de Deus. O diabo foi criado por Deus. Então não é adversário do Senhor. Aí, no final, você já ganhou. A luta já ganhou. É só se posicionar. Que muitas vezes a gente não se posiciona. Aí está uma grande diferença. Eliseu não teve medo. Não teve, né? Não teve medo. A confiança do profeta não estava naquilo que ele podia fazer. Não está vendo, mas sim o Senhor. Que o profeta já estava com a visão aberta, estava vendo o que estava acontecendo. Mas ele tinha certeza que o Deus dele ia livrar. Mas o servo dele, como nós vamos dizer no outro versículo, não entendia. Não entendia. Apesar de estar todo tempo como de Deus,
conhece, que nunca perdeu uma batalha, que tem domínio sobre todas as coisas. Aí está uma diferença. Tudo foi criado por ele, tudo é para ele, tudo é com ele, tudo do jeito que ele quer. Muitas das vezes você para em algum obstáculo, sabe por quê? Que mesmo quando você olha com fé e pede uma resposta, você quer do seu jeito a resposta. E ele não tem que dar satisfação a você, onde ele vai fazer e como ele vai fazer. Você tem que crer que ele vai fazer. Aí está a diferença. E se vir um não, é porque ele tem um sim muito melhor que nós. Amém. Amém? Porque no 17, o servo falou assim, Eliseu fala, Eliseu orou e disse, Senhor, roga-te que abra os olhos, para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço. Então, Eliseu pediu para abrir, porque ele vê o mundo espiritual, ele vê a diferença do que tinha ali. Mas não significa que o exército de Deus veio para frente. Fez alguma coisa. Tudo quem fez, tudo que gerou foi Eliseu, na fé no Senhor. Ele permitiu, pediu que abrisse os olhos do moço para ele ver quanto tinha ali ao redor dele. Para ele ter certeza. E ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Então, carruagens, cavalos, carruagens de fogo. Remeteu até mesmo que ele foi arrebatado. Então, é um exército imenso, cheio de poder. Então, não há o que você temer. Isso dá uma representação que o seu problema, por maior que seja, se você botar em comparação, é uma formiguinha diante de um Deus que não tem tamanho. Não tem tamanho. Muitas das vezes você fica assim, sabe, se preocupando. Eu acho que foi feita uma pesquisa no Brasil. Especificamente, o brasileiro está aqui, os querdões. Sabe, que o povo que mais ansioso é o brasileiro. Foi feito nos Estados Unidos, no mundo todo, mas dentro do povo mais ansioso é o brasileiro. Eu não sei se está certo ou se está errado. Eu só sei que eu pego muita gente para a minha ansiosa. Eu já há muito tempo atrás comecei a cortar isso. Eu não era muito ansioso. Queria acontecer, queria fazer. É igual quando você sai para uma viagem, vê isso na memória agora. Aí diz assim, eu vou para lugar, eu vou para Madrid. Vou de carro, para curtir melhor a viagem. Vou de avião, vou de carro, vou focar, vou na cidade. Mas em vez de você focar, tudo que você passa pelo caminho, curtindo o cara, não, você está preocupado em chegar. Como vai chegar? Quem vai chegar? Eu quero. Quero chegar. Como vai chegar? Eu vou chegar lá. Quando você começa a fazer a mala, quando você começa a se arrumar, se preparar, você já está curtindo a viagem. E cada etapa da viagem. Isso é uma prova de ansiedade, quando você está assim. E de crescer, onde eu vou chegar. Então, tudo que acontece nessa trajetória até chegar, você já perdeu, porque você estava ansioso para chegar lá. Aí, quando você chega lá, você fica meio frustrado, às vezes, porque você faz tanta expectativa e não curtiu tudo pelo caminho que Deus mostrou, que Deus proporcionou. Amém? Aí você chega no aeroporto, diz que o avião atrasou e complicou tudo. Aí seu sonho começa a mudar. Mas por quê? Porque é ansiedade. O 18. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere este povo, rogo-te, com cegueira. E ele feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. Então, o exército estava cercando, o exército da Síria de atacar o profeta, não interferiu quando o exército desceu. Observe isso daí. Ele não interferiu. Isso é sua oração. O profeta orou, abriu a visão, depois ele teve discernimento para quê? Viu o exército descendo, ele orou para que secasse o exército. Ele não pediu para o exército de Deus descer, olha, faz esse exército aí. O problema é Senhor, não, que eu sirvo o Senhor. Não. Ele tem discernimento, que já que ele manda abrir para um, vem gerar fé, ele pode mandar pedir para a mão para fechar o outro. Aí está uma diferença.
Você não ficar esperando que Deus faça. Não ficar esperando. Ora, para você ver, tenha fé, abra a visão, mas ao mesmo tempo também do seu inimigo a visão vai ser fechada. É uma estratégia. É uma estratégia. O abrir e fechar a visão, a petição que o profeta fez foi para que seu servo enxergasse no espiritual, dessa forma tivesse fé e poder em Deus. Ele acreditava. E se soubesse que ele tivesse fé e visse, Deus ia livrar daquele machucado que ele estava. Era muito machucado, uma armadilha. Mas enquanto o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, já se tiver a visão fechada. Para que o profeta conseguisse escapar da mão de quem estava perseguindo. Deus deixou cego o inimigo, certo? Mas o inimigo não perdeu a capacidade de usar a espada. Ele não perdeu. Ficou certo? Mas ele sabia manusear a espada. Nem esqueceu como guerrear. Ele sabia como atacar e sabia como matar o profeta, prender o profeta que fosse feito. Mas ele estava limitado pela visão. Então, Deus fechou a visão, cegou o exército inimigo. Sem visão, você não pode lutar. Entenda isso. Por isso que é importante uma visão espiritual. Sem visão, você não consegue lutar. O Ciro sabia manusear a espada, era guerreiro, sabia como atacar, mas quando o profeta falou, feche a visão, acabou. Eles tinham toda uma vantagem que foi por terra. A coisa mudou. Um exército contra 2 homens. A coisa mudou. Está vendo? Então, o seu probleminha, que é pequenininho, que você torna ele grande, você tem um Deus grande, basta uma palavra, basta uma inversão na fenda da rocha, no local certo, que muda tudo. Feriu e seria. Mudou tudo. Um exército poderoso que tinha todas as armas, tinha carros de guerra, tinha tudo, não conseguia mais lutar. Pelo contrário, eles podiam ser muito bom, podia ser top. Naquela época a tecnologia maior que tinha. Mas se você não tem uma visão, se você perde a visão, não tem como lutar. Não tem como lutar. Isso na sua vida também é assim. Você pode fazer qualquer coisa que você queira, você pode melhorar, você pode fazer tudo. Mas se você não tem Deus, não tem uma visão de Deus, você não consegue vencer certos obstáculos. Porque é Deus que faz, é Deus que muda. Você faz, você puxa, você chora, você faz doutorado, mestrado, é cientista, seja o que for, seja bom, até o cara que não precisa ter primário, mas é bom o serviço que ele faz. Bom profissional, pedreiro, o que for. Mas se ele não tiver a visão espiritual, não tiver um caminhar com Deus, ele vai ficar limitado a certas coisas. E vai ser derrotado. Infelizmente vai ser derrotado. Vai ser conquistado. Vai conquistar a tua mente. Porque o que o diabo mais quer não é conquistar nada material que você tem. Mas como Deus vai conquistar a tua mente, a batalha para a mente. Porque ele consegue colocar em você, você não é capaz, você não vai conseguir. Você não tem uma visão aberta, acabou. Você não passa naquilo ali. Vai ficar sempre batendo e voltando, batendo e voltando. Batendo e voltando. A visão garante a vitória. Quem tem visão nunca é surpreendido. Pensa bem. Se você tem uma visão aberta, você sabe o que vai acontecer antes. Você sabe, Deus é comigo, vai ser assim, assim, assim. Porque fé também é qualquer uma coisa que não existe, mas existência, não é? Pessoal, eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou e tal, e eu vou vencer. Se tem a fé, você tem certeza. E você não é surpreendido. Você nunca é impactado. Mesmo quando vê a derrota, naquele momento, você sabe, não foi hoje, mas não vai acontecer. Vai mudar, isso é fé. Ter fé quando dá certo é fácil. Mas ter fé quando não dá, quando a porta é fechada, é outra história. É outra história. Porque, através dos olhos de Deus, é capaz de descortinar tudo que vai vir pela frente. Pois a direção que o homem de Deus tomou, melhor dizendo, a direção que ele
passou no servo dele, dando a ordem, né? De fechar os olhos, que os inimigos não conseguiam lutar. Isso foi mais fácil do servo entender. Por quê? Porque ele viu o mundo espiritual aberto. Então, muitas vezes na nossa vida, às vezes você não acredita porque você não está vendo. Então faz igual Tomé, gente. Ora, o Espírito Santo, Senhor, deixa eu ver como é que é. Eu quero ter uma certeza. Eu não sei quanto eu fiz prova com Deus, mas de falar assim, ó, eu quero que aconteça isso, eu quero uma prova, eu quero uma palavra clara para me avançar em certo campo da vida, uma decisão que eu tenho que tomar. Ele vai te responder. Certamente vai te responder. Muitas das vezes você não crê. Ou você só crê quando vem a resposta. Aí faz uma diferença. Quem é governado por Deus, quem desfruta da visão celestial, pode dizer uma coisa. Como o apóstolo disse, a famosa frase dele. Quem se adianta governa, quem se atrasa governado. Mas por que assim quem se adianta governa? Quem se adianta está sempre buscando, deixando acontecer. Não, mas eu acordo, vou ver o que eu vou fazer. Não. Para ler diante, se adiante, busca a direção do Senhor, para você não ser surpreendido. Porque se você chegar lá, a lição você tem que tomar, outros já estiveram à sua frente, certamente você vai ser condenado. Você não se adiantou, não tem preocupação em fazer as coisas, em prever as coisas. Dessa forma é possível perceber que Deus muda situações que parecem ser impossíveis. Botei essa frase bem fácil aqui para não esquecer. Porque você serve Deus impossível. Tem situações que você tem que recorrer a Deus porque Ele que faz, que para você é impossível. Senão não tem razão de você servir a Deus em certas coisas. Você tem que ser grato, como eu falei. Ele te deu a vida, isso é uma razão de você servir. Mas tem situações que não adianta que você não vai resolver no seu braço, na sua mão. São situações que você levar para Ele para você resolver. Não tem jeito. Porque Ele tem amor por seus filhos. Quem se converteu, quem entregou a vida para Jesus, além do Senhor, você pode ser filho. Além dele, Senhor da sua vida, mas você é filho de Deus. E o Pai nunca vai negar para o filho qualquer coisa que seja. Ele vai negar uma coisa que seja ruim para ele, mas a coisa que é certa, que é boa, na vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus nunca vai negar. Nunca vai negar para você. E outra coisa importante, Deus não se limita ao tempo e às condições. Ele não tem limitação. Ele se limita ao tempo ou condições. Igual o ser humano sabe, eu não posso ir ali, porque ali eu tenho que passar por passaporte, eu não tenho visto. Deus não tem isso. Não tem condições. Nem ao tempo, seja passado, presente ou futuro. Não interessa. Ele ressuscita mortos. Lázaro depois de 4 dias. Então tem tempo para fazer milagre? Não. Ele pode fazer milagre hoje, ou pode fazer milagre e já morreu 4 dias. Não tem tempo, não tem condição. E às vezes a gente quer trazer Deus com uma caixinha, fazer igual a gente consegue fazer alguma coisa. E não é. Ele é Deus. Ele muda. Quanto é importante ter uma intimidade que gera uma visão aberta para ver tudo que o Senhor, tem para nós. Isso é, você só cria essa visão aberta da visão espiritual quando você gera intimidade. Gerar intimidade com Deus é como? Na palavra. É chato ler a palavra? Alguém acha? Troca a linguagem, vai pesquisar, vai procurar. Eu aprendi o seguinte: tem gente que fiquei surpreso, já está 3 meses no único versículo. Mas você está no único versículo? Mas falou com ele. Tem coisas ali que você vai se abstraindo e cada vez falando mais, você vai falando mais. Isso é intimidade. Já é intimidade. Busque intimidade da tua visão espiritual. Amém. Busque intimidade com o Senhor. Busque na palavra. Tire um tempo nos 24 horas do seu dia para você buscar a palavra. Para depois falar, não deu, não acredito, não tem como. Tem. Busque intimidade.
Porque Ele vai te dar livramento, vai te dar proteção, vai te dar controle sobre todas as coisas, não vai ter que ser controlado nem manipulado por ninguém. Porque às vezes você não tem essa intimidade, não tem o discernimento, você acaba sendo manipulado numa área da sua vida, porque você não tem entendimento. E Deus vai te livrar disso. Em todas as áreas vai te livrar. Mas às vezes você é manipulado em algumas áreas porque você não tem conhecimento. E esse conhecimento pode vir do Senhor. Vem do Senhor. Pode vir, não. Vem do Senhor. Mas você tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade. Hoje podemos pedir ao Espírito Santo para abrir uma visão espiritual. Peça hoje. Peça hoje. Agora, antes de pedir, me veio outro versículo à mente, em Tiago 4:3. Porque muitas vezes pedimos algo, mas a palavra nos ensina, como Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites, nos vossos prazeres. Por quê? Muitas das vezes, por você não ter conhecimento, não ter intimidade, você perde certas coisas do Senhor, e Ele, com misericórdia, não te dá, porque não é hora e não é certo, senão seria sua ruína, seria mais rápido no inferno, vamos dizer assim, curto e grosso. Você não vai ficar, não. Pode ficar mal, pegar o câncer, mas você pode sair ali com o carro de atropelar. Simples assim. Então, pede mal, porque não tem discernimento, não sabe pedir porque não tem intimidade. Então, na hora de orar e pedir certas coisas, Deus dá. Então, saber pedir. Pedimos mal e não sabemos pedir. Ao ter a visão aberta, fica mais fácil fazer escolha em certas decisões. Se você tem uma visão espiritual, uma visão aberta, qualquer decisão que você pensar vai ser mais fácil ser dúvida. Vai ser mais fácil você decidir. Porque você já sabe o que é o certo. A visão aberta gera fé, igual gerou o certo. A certeza que você não está sozinho, ou não está certeza, não está sozinho. Busque viver isso, porque para os filhos a visão pode ser aberta. Os filhos vão ter a visão aberta no estado, mas os inimigos do povo de Deus terão a visão natural fechada. O que aconteceu? Né? Creia que na sua luz o Senhor vai contigo. Creia, Senhor. Creia. Ele entrega águas espirituais. Você tem que crer que o Senhor é contigo. Não é só um jargão no dia a dia. Creia que Ele é contigo. O tempo todo Ele é contigo. No dia mau e no dia bom Ele é contigo. Porque Ele já falou que no dia mau, às vezes seria dia mau, mas Ele é contigo. Então, no dia mau e no dia bom, Ele é contigo. Mas melhor que isso, Ele entrega águas espirituais. Que está lá. Oração. Ele já te ensinou a orar. A fé, a confiança na sua palavra, mesmo que ainda não esteja tudo claro, mesmo que você não entenda, ou mesmo que você não esteja tão confiante, Ele é contigo. Ele é contigo. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Amém? Eu queria deixar a palavra simples, mas falou no coração. O quanto você deve buscar a visão espiritual, o quanto você deve ter entendimento da visão espiritual. E saber que tudo que o de Deus fez lá, fechar a visão, abrir a visão, foi algo de Deus. Mas que você não, como eu falei lá atrás, você não precisa mais do nome de Deus. Você tem contato direto, o Espírito Santo está sobre você, o Espírito da verdade. Que você ora, que você clama a Ele te responde, Ele muda a situação. Se eu não levantar a mão aqui, eu dar um testemunho de quem Deus, o Espírito Santo já fez mudança, já curou, já salvou, já transformou, acho que vai ser muito. Na minha vida tem um bem testemunho de coisas que Deus fez, que não tinha como o homem fazer. Então, o mesmo Deus que fez ontem, faz hoje, vai continuar fazendo. Amém. Não há tempo, não põe limitações no Senhor.
de tempo ou espaço ou local. Já vi gente que só lembrando por telefone. Já vi cura por telefone. Gente, ou está lá no Brasil, ou está lá no Japão, uma oração, uma palavra lançada. Não foi lançada ao vento, foi lançada com frecha certeira que acerta o alvo. E mudou, houve cura, houve transformação. Porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Só lembrando os irmãos aí que sexta-feira nós temos acesso à família, às 8 horas. E como eu falou que ele toca a Mônica dança, porque a Mônica dança, ele toca. Estamos aí às 8 horas, são todos muito bem-vindos. E sábado tem uma sala de jovens, às 8 horas. À noite, às 7, José Batista, José Leão. Amém? E no domingo estamos novamente com os negócios da família. Quarta-feira, culto às 20 horas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti, o teu corpo e conceda a graça. E volte sobre ti o teu rosto e dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça que Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel.